um texto que queremos ler, é de Apocalipse 22. A gente vai fazer a leitura de todo o capítulo, que é o fechamento de toda essa revelação de Deus para nós como igreja. E essa imagem, a gente vai se destacar especialmente nos primeiros 5 versículos e no final dessa narrativa, nos últimos 2, mas é importante a gente ter o contexto de todos os outros. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, não precisarão nem luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou: não faça segredos das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que cada um tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comerem a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso também diga: venha. Aquele que tem sede e quem quiser receba de graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro: se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Que o bondoso Deus em Cristo Jesus nos abençoe ao meditarmos, especialmente nessas palavras que a gente acabou de ler no livro de Apocalipse, capítulo 22. Amém. A palavra de Deus, a Bíblia, os 66 livros, eles não são histórias aleatórias, que tem como objetivo de nos ensinar, ou nos instruir apenas a maneira certa ou errada de viver neste mundo, ou com o objetivo de a gente tentar encontrar a Deus.
Mas esses 66 livros, de Gênesis e Apocalipse, ele tem um objetivo muito claro. Conta uma só história. É de como Deus vem nos resgatar, vem nos trazer para perto de si. Desde o início da criação de todas as coisas, com a redenção do seu Filho por causa da desobediência e da queda em pecado, que agora pela condução do Espírito Santo vivemos segundo a mensagem do Salvador, nós somos convidados a viver nessa expectativa dessa esperança eterna. E nesse último domingo de Páscoa, a gente faz um movimento interessante, que a gente olha para a última página da palavra e da revelação de Deus. Só que quando a gente olha para a última página da revelação da palavra de Deus, a gente precisa olhar para as primeiras páginas também. Porque o que dá sentido ao fim é quando nós olhamos para aquilo que tudo começou. Os primeiros versículos de Gênesis nos ajudam a entender aquilo que Deus tem preparado para nós lá no fim. E não sei se vocês chegaram a observar alguns detalhes que estão descritos aqui, que já começou na semana passada, mas aqui é dito de forma muito clara que nesse novo céu e nessa nova terra, começou com um jardim, mas vai terminar com uma cidade. Vocês chegaram a prestar nesse detalhe? Se vocês forem só contar quantas vezes aparece a palavra cidade no capítulo 21 e 22, vocês vão se surpreender. Deus ele prepara uma cidade. Isso traz algumas reflexões interessantes. Não sei se isso acontece com vocês, comigo acontece de forma muito frequente. Quando vocês pensam na palavra ou na ideia do paraíso, ou quando a gente usa até no nosso contexto, um lugar paradisíaco, isso aqui é um paraíso, qual é a imagem que vem na mente de vocês? Eu quero fazer esse exercício. Qual a imagem? Eu vou dizer a imagem que isso traz para mim. A imagem, quando a gente pensa num lugar paradisíaco, é um lugar cheio de natureza, cheia de belezas naturais, cheia de ar puro, ar limpo, com animais, com toda a natureza ao nosso redor. Não é mais ou menos assim com vocês? Ou seja, é cheio de situações, e se tiver um barulho, que seja o barulho do mar ao fundo, né? Ou de um animal, ou dos passarinhos cantando para nos acordar de manhã. Mas já pararam para pensar que quando a gente pensa no paraíso, a gente pensa num lugar sem pessoas? Já pararam para pensar? Que lugar, que paraíso é? Ou seja, eu não quero ver ninguém na minha frente, eu quero estar sozinho, lá ouvindo o som dos pássaros, e comigo, ou talvez com os meus queridos, com a minha família. Vocês pensaram que a gente pensa paraíso normalmente sozinho? Mas será que é assim que o texto bíblico nos leva a refletir? Né? É normal ouvirmos assim que eu preciso sair um pouco da cidade para ver beleza. Eu preciso sair da cidade porque eu não aguento mais ver prédios, eu não aguento mais ver pessoas, eu quero ficar um pouco sozinho, quero ver um pouco de beleza, ver flores, eu quero sair dessa selva de pedras. Mas algo nesse texto me fez pensar que quando Deus fez o ser humano, Ele fez a sua imagem e semelhança. Ou Ele colocou como a coroa da criação. A gente não pode olhar o último capítulo sem olhar o primeiro, porque ambos eles se complementam. Então, quando Deus criou todas as coisas, Ele falou assim para o ser humano: olha, você é a coroa da criação. Ou em outras palavras, você é aquilo mais belo que eu criei. Beleza. A gente não precisa diminuir a natureza para dizer que, aos olhos do Senhor, Ele vê beleza na sua criação plena, que é o ser humano. São Paulo é uma das cidades mais populosas do mundo, né? Talvez até o bairro de Moema seja um dos bairros mais densos no sentido de população, e tem crescido cada vez mais. Mas eu sei que vocês moram em diversos bairros aqui nessa região, em São Paulo, ou até nas regiões próximas de São Paulo. A gente sabe como essa cidade, ela é preenchida de pessoas. Então Deus deve amar muito São Paulo. Deve achar muita beleza em São Paulo. Por quê? Porque nós estamos aqui. Porque há muitas pessoas aqui.
Mas que tipo de pessoas? Muitas pessoas carentes, muitas pessoas sedentas. Lá no final vai falar aquele que tem sede, venha, né? Aquele que tem necessidade de ouvir a mensagem, a graça de Deus, possa ser alimentado por essa esperança. Então Deus deve amar muito as cidades, mas deve amar de forma particular muito São Paulo, porque aqui há muita carência, ou seja, de ouvir a voz e a misericórdia, que é aquilo que só Cristo pode dar. Então, quando Deus olha para o mundo, mesmo cheio do sofrimento, da dor, do pecado, Ele precisa de fato amar as cidades, porque estatisticamente falando, as pessoas moram nas cidades. O mundo é urbano. O mundo que a gente vive hoje, ele é urbano. Mas se a gente for parar para pensar ao longo da narrativa bíblica, Deus sempre teve um olhar interessante para as cidades. Vocês vão lembrar de Jonas. Você lembra dessa história de Jonas? Todo o livro de Jonas ele tem um aspecto interessante. Deus falou para Jonas, olha, vá para a cidade de Nínive, porque lá tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. A gente sabe da história, né? Jonas tentou fugir e não quis ir para essa cidade. Mas ele falou, não, você vai para lá porque tem 120 mil pessoas que não ouviram o Evangelho ou da oportunidade, estão carentes da graça de Deus, de ouvir a respeito do Messias, sobre o Deus Criador. Se a gente for pensar num outro momento da história, quando o povo de Israel foi levado como escravo pelos babilônios, né? Essa era uma nação temerosa, cruel, mas interessante é que lá em Jeremias capítulo 28, 29, o que Deus pede para o povo de Israel que estava longe da sua cidade? Ele fala assim, trabalhe pela cidade, plante árvores, né? Cuide da cidade, ore pela paz, tenha filhos, construa casas, faça para com que a cidade prospere, ou seja, ame a cidade, mesmo ela sendo uma cidade cruel e pagã. Ou seja, nesse mundo marcado e manchado pelo pecado, se começarmos a olhar para a cidade do jeito que o Senhor olha, aos poucos a gente vai começar a ganhar vontade ou perceber, a gente vai começar a amar a cidade, orar pela cidade, pela nossa cidade, por onde a gente vive, a prosperar junto com a cidade e achar beleza na cidade. Sabe, se o mundo que a gente vive é urbano, eu quero dizer para vocês que o mundo que há de vir, o mundo futuro, também vai ser urbano. Também vai ser urbano. Também vai ser cheio de pessoas. Mas vamos refletir um pouco mais sobre isso. Não sei se vocês pensavam sobre isso, ou vocês imaginavam o paraíso só você. Eu acho que não, né? Porque quando a gente pensa em paraíso, a gente pensa, eu quero rever aquelas pessoas que já estão com Jesus. Agora imagine a gente fazer essa festa eterna, celebrar somente eu e mais duas pessoas, ficaria muito sem graça, né? Vocês já pensaram uma festa eterna, ou um grande banquete apenas com uma ou duas pessoas? É muito triste isso, né? Festa se faz com muita gente e se celebra de uma forma muito alegre. Então, quero convidar vocês a olhar para essa cidade eterna, nessa perspectiva, que Deus vê beleza na sua criação, mas de forma especial Ele vê beleza nas pessoas pelo qual Ele criou e agora vem redimir pelo seu Filho Jesus Cristo. E nesse sentido, eu vou destacar até o versículo 5, olhar um pouquinho depois os últimos versículos, mas se vocês têm a Bíblia aberta, é fácil de encontrar também, é a última página antes da liturgia, mas já coloca uma página 1378 para facilitar. Eu vou fazer essa leitura do versículo 1 ao versículo 3 e vou dar alguns destaques para que a gente possa... Não tem como observar tudo desse texto que é riquíssimo, muito especial, mas muita coisa a gente pode refletir. Versículo 1 diz assim: o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, os seus servos o adorarão.
até aqui. Depois a gente continua os outros versículos. Ou seja, além dessa ideia da cidade eterna, agora pelo menos duas imagens muito fortes que vêm desde Gênesis e que em alguns momentos eles são mencionados, refletidos ao longo da narrativa bíblica. Primeiro é esse rio de água da vida e depois é a árvore da vida. São duas imagens muito fortes, né, que aparecem nos primeiros capítulos e reaparecem aqui de novo, né? Lá no Jardim do Éden, ou poderíamos colocar no Jardim das Delícias, né, porque também pode ser traduzido dessa forma, ali tinha um rio. E é interessante, né, que esse rio, onde ele passava, ele dava vida. E do Jardim do Éden se espalhava 4 outros rios que chegavam de toda a criação. É interessante que esse rio não é apenas um rio, mas era a própria vida, a vida criadora, aonde passava, compartilhava as suas bênçãos e já antecipava as bênçãos prometidas pelo seu Filho, por Jesus Cristo. Mas isso vai ficar mais claro agora com o profeta Ezequiel, lá no capítulo 47. Essa imagem de um rio onde ele passa, gera vida e tudo é curado, restaurado, é muito interessante porque o profeta Ezequiel ele tem uma imagem do templo e do altar, do trono, vem um pequeno riacho e vai acompanhando, ele começa a ficar maior, mais profundo, e ele vai percebendo que onde ele passa, onde esse rio chega, ele gera vida. Mar Morto, onde é um rio muito, muito denso, ele dá vida para esse rio, onde passa, as árvores crescem, e essa é a imagem que do templo, do trono, da igreja, do santuário, esse rio flui, e aonde flui, gera vida. Essa imagem lá de Gênesis é repetida com o profeta Ezequiel e é retomada agora com Apocalipse capítulo 22, né? Ela nasce, percebam que ela nasce do trono, é um rio que sai do trono e do cordeiro. Então não é uma imagem nova, então a gente já sabe o que ele está sendo dito. Então essa imagem que sai do trono e do cordeiro, onde passa, gera vida. Só que aqui é interessante, agora vamos fazer alguns pontos com a cidade, né? Vocês conseguem imaginar as cidades que cortam São Paulo, passam pelo centro de São Paulo, ser um rio cristalino, limpo? Você tem até a possibilidade, o desejo de os rios estarem limpos, mas é muito desafiador, né? Mas agora, no meio dessa cidade urbana, vai ter um rio que flui do trono, né, e passa no meio da cidade e gera vida aonde que passa. Mas a gente vai pensar, que rio é esse? Ou a outra, talvez a pergunta mais importante é, quem é esse rio? O Salmo 46 diz que é um rio, há um rio que alegra a cidade de Deus. Um rio que alegra a cidade de Deus. Mas isso fica até mais claro quando a gente olha para aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Você lembra dessa história? Que a mulher vai lá num poço e quer pegar água para levar para casa, e Jesus fala, se você beber dessa água, você ainda vai ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, será fonte de vida eterna. Ele está dizendo que ele era a própria água, a água viva, que onde flui, onde toca, gera vida. Agora, essa água, essa imagem que se tem ali, é como a graça, o amor, a cura, a restauração chega até os nossos corações. E é isso que acontece quando nós recebemos as águas do batismo. Percebe? É exatamente isso que acontece. Onde as águas do batismo, unidos pela palavra e pela presença redentora e criadora, dá vida. Porque a gente nasce, como é que a gente nasce? A gente nasce mortos para Deus. Ou seja, nada do que a gente vai ou pode fazer gera vida. Então Deus ele vem com as suas águas do batismo, nos restaura, nos salva, a fim de então a gente ser beneficiado com todas as bênçãos do Senhor. Muito bem, então vocês perceberam que esse rio ele passa no meio da cidade e nas suas margens estão presentes a árvore da vida, onde dão os frutos, 12, que são uma por mês,
E esse número 12 ele é muito significativo, todo o livro de Apocalipse, que ele fala dessa mensagem dos apóstolos, nessa mensagem apostólica, onde a gente recebe hoje, né? E a gente confessa hoje. Mas aqui é interessante que esse fruto da árvore da vida também aparece lá em Gênesis. Havia dentro de toda a criação inúmeras árvores, mas duas muito especiais. Lá em Gênesis tinha duas árvores, no conhecimento do bem e do mal e também da árvore da vida. O que acontece é que o ser humano ele acaba indo contra a vontade de Deus ao consumir aquilo que Deus havia proibido de consumir. Só que quando isso acontece, eles também não continuam consumindo aquilo que Deus queria que eles consumissem, que era a árvore, o fruto da árvore da vida. Isso vai ser retomado, então, agora na nova criação. Ou seja, nós somos convidados a consumir as coisas maravilhosas que Ele conquistou para nós, de uma forma única e especial. Ou seja, todas essas duas imagens, tanto a água como esse alimento, eles se conectam ao Cordeiro, porque sai do Cordeiro. Jesus é a água da vida, Ele é o pão da vida. Então, Ele é a própria essência da vida que nos dá, a fim de vivermos com Deus para todos sempre. E agora tudo isso se completa com essa imagem de Deus vindo habitar com o seu povo. Quando a gente pensa na nova criação, nessa criação restaurada de Deus, é Deus presente entre nós. Deus presente, Deus habitando com o seu povo. Se a gente olhar no início do capítulo 22, que a gente só leu na semana passada, mas às vezes é bom a gente retomar, lá no versículo 3, diz assim, que quando João ele ouve uma voz forte, que vinha do trono, qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos, Deus vai morar com eles, eles serão os povos dele, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Então essa imagem de os céus habitando na terra, os céus vindo aqui, Deus fazendo morada entre nós. E o versículo 22 diz assim: não vi nenhum templo na cidade, nessa cidade celestial, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha, isso aqui é interessante para mim, pelo menos traz muitas reflexões. Primeiro que Deus vai estar presente, vai habitar conosco, nós vamos estar convivendo com Deus. Mas o segundo é que, não sei se perceberam, e isso a gente comentado na semana passada, na Nova Jerusalém, Novo Céu, Nova Terra, não vai ter igrejas para a gente se preocupar no domingo de manhã para estar aqui presente. Então no Novo Céu, Nova Terra não vai ter igreja, mas aqui tem. E às vezes a gente precisa se perguntar por que aqui tem igreja, enquanto aqui vivemos, enquanto aguardamos esse momento celestial. E eu acho que aqui entra algo muito significativo que de tempos em tempos nós precisamos conversar. Muitas vezes a gente olha para a história da salvação e a gente precisa observar nessa perspectiva. Às vezes a gente tem a intenção ou a percepção que é nós que subimos ou tentamos encontrar e ir até Deus. Então, ir à igreja é uma forma de a gente tentar fazer algo para merecer a possibilidade de estar no céu. Lá no fundinho tem um pouco disso em nós. O que eu estou fazendo para então ter esse merecimento para receber aquilo que Deus me promete? Mas na verdade, o movimento sempre é o contrário, é inverso. É Deus que vem até nós. Ou se a gente olhar logo no início, quando o próprio ser humano ele cai em pecado, Adão e Eva se escondem. Não é Adão e Eva que vão até Deus e falam assim: olha, nós erramos, a gente fez algo. Deus vai até o encontro deles, mesmo eles se escondendo da presença do Senhor. E essa presença do Senhor, a partir dessa promessa do Messias, vai ao longo de toda a narrativa bíblica. E o próprio nome de Deus, como a gente viu há 2 semanas atrás, é um Deus presente. Ele se revela de uma maneira: eu estou com vocês, ao longo de toda a caminhada no deserto, com uma nuvem, com fogo. Depois, quando eles constroem o tabernáculo, Deus fala assim: construam um tabernáculo. O que quer dizer? A morada de Deus, o tabernacular, né? Depois vem o templo, a arca da aliança, tudo mostrando a forma de Deus vir ao nosso encontro, até de fato o verbo se fazer carne e habitar entre nós, como a gente refletiu na ascensão,
e onde nós aguardamos o seu retorno. É sempre Deus vindo até nosso encontro. É Deus nos acolhendo e nos dando todas essas bênçãos. Então, a igreja, ela não é o nosso fazer para que eu possa, né? A ideia é sempre Deus nos servindo. E até o significado de culto é o serviço de Deus para nós. Deus está vindo e está nos servindo com o quê? Com o seu perdão, com a sua presença, com o seu cuidado, com o seu consolo, com a sua esperança, exatamente com os seus meios de graça, com a sua misericórdia. Então pense no culto não como algo que eu faço para merecer o amor de Deus, mas pensem que esse momento é onde eu recebo aquilo que Deus tem dado para mim. É por isso que eu venho ao culto, é por isso que a gente está reunidos em culto, porque eu estou sendo alimentado em comunhão, não só uns com os outros, mas especialmente no nosso relacionamento com Deus. E olha só, agora nessa cidade eterna, o versículo 4, ele é muito interessante, né? Porque ele vai dizer: verão o seu rosto e na sua testa terão escrito o nome de Deus. No capítulo 21, diz que os nossos nomes vão estar escritos no livro da vida. Isso aí é maravilhoso, saber que Deus nos conhece pelo nosso nome, e o nosso nome vai estar escrito lá. Mas agora tem um passo além, no nosso rosto, na nossa testa vai estar escrito: olha, eu pertenço ao Senhor. Eu acho que isso aqui é interessante a gente fazer uma pequena reflexão sobre a cidade e sobre identidade. Quem é você? Não foi uma ou duas vezes que eu já disse isso, e eu acho que a gente tem um pouco dessa, e começa desde pequeno. Isso é uma cultura ocidental nossa, né? O que você vai ser quando crescer? Quem é você? Eu sou pastor. Mas eu não perguntei o que você faz, eu perguntei quem é você. E às vezes a gente tem a tendência de nos caracterizar por aquilo que a gente faz. E se de repente eu não estou com um trabalho específico, eu perco o meu valor ou perco a minha identidade. Isso acontece muitas vezes com os aposentados. Quem eu sou? Eu não estou mais fazendo nada? Então eu perco a minha identidade. Nós, dentro dessa cultura ocidental, a gente tem uma identidade muito voltada com aquilo que a gente faz. É muito forte isso. E se a gente for olhar para essa relação de cidade, o início desse termo cidade, ele vem numa conotação até bem negativa. A primeira vez que aparece a palavra cidade no contexto bíblico é nessa relação de Caim e Abel, se lembram? Caim tirou a vida de Abel, Deus falou assim: olha, agora você vai ficar vagueando, ninguém vai tirar a sua vida, mas você não vai poder. E o que ele fez? Uma das primeiras coisas que ele faz uma cidade, ele se protege, ele coloca muros, justamente para se proteger dos inimigos. E faz sentido isso, porque alguém que vive sem a proteção de Deus, naquele contexto, buscou a proteção em si próprio. Então, as cidades, elas vêm nesse contexto de conotação. Depois a gente vai olhar para a Torre de Babel, por exemplo. Lá no versículo 4 tem um aspecto, logo no início eles disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Por que eu faço essa relação de cidade e identidade? Porque eu acredito que isso ainda permanece nos nossos dias. E eu acho que permanece especialmente no contexto de São Paulo que a gente vive. Quantos vêm para São Paulo também para criarem um certo valor e identidade para si? É claro que em São Paulo está presente os melhores empregos, as melhores oportunidades, os melhores locais, né, de crescimento pessoal. Mas ao mesmo tempo, lá no fundo, a gente tem também essa perspectiva de se colocar, de crescer, de se desenvolver, de ganhar identidade, de mostrar para as outras pessoas: olha, eu cresci na vida, olha só quem eu sou, olha só o que eu faço. Só que ao mesmo tempo que se a gente vem para a cidade com essas características e com esse objetivo, a gente chega às vezes no final tão cansado, porque a cidade sugou tudo de nós, porque a gente quis talvez que os nossos nomes fossem identificados por aquilo que a gente faz.
E daí a cidade sabe nos derrubar e sabe nos colocar muitas vezes no nosso lugar. Mas quando a gente olha para o fim, para a cidade eterna, olha, Deus não olha por aquilo que você faz, no sentido daquilo que você pode produzir, mas Ele nos olha por sermos apenas filhos e filhas, cidadãos do céu. Isso é consolador, isso é animador. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nós somos o quê? Muitas vezes, antes de a gente dizer, e talvez esse seja o desafio para nós hoje, antes de dizer, eu sou pastor, talvez eu diria assim, eu sou filho de Deus, eu sou batizado, eu sou amado por Jesus, eu sou um pai, eu sou uma mãe, ou seja, eu tenho uma identidade por fazer parte dessa nova criação que Deus nos deu, mesmo vivendo já nesse mundo marcado e manchado pelo pecado. Eu desafio, na próxima vez que alguém for perguntar para vocês, quem você é? Diz assim, eu sou cristão. Porque sabe que isso acontece? Porque às vezes é mais fácil a gente se proteger na nossa profissão. Porque quem que você é? Eu sou pastor. Não, tá. Ou eu sou um jornalista, eu sou um advogado. A conversa parte daquilo que a gente faz e daí tem algo em comum. O testemunho, ele vem no momento quando a gente se identifica, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. E olha só como isso é interessante, porque no nosso batismo, a gente recebe o sinal da cruz no nosso coração e no nosso rosto. Interessante isso, nosso coração, porque está ao centro daquilo que a gente crê. Mas por que a gente faz o sinal da cruz, nosso batismo, no nosso rosto? Por quê? Para que todos possam ver. E a gente não tenha vergonha de dizer, eu sou filho de Deus. Deus me redimiu, Deus me deu vida, eu sou amado por Ele. Mas tem um outro momento também muito significativo e importante, que a gente, como tradição da igreja a gente se utiliza, é na quarta-feira de cinzas. Que a gente fez aqui na nossa congregação, tem um sinal da cruz, cinzas na nossa testa, para dizer, do pó vocês vieram e do pó retornarás. Mas em Cristo vocês ressuscitarão. A nossa identidade está nos nossos rostos. No novo céu e na nova terra não vamos ter nenhum problema em dizer, porque todos vão ver, o nome de Deus está sobre nós. E no meio dessa conversa do anjo com João, Jesus ele vem e interrompe dizendo, escutem, diz Jesus, eu venho logo. É no meio dessa conversa ele fala assim, igreja, isso vai acontecer logo, venham. E como é que a igreja responde então? E aí entra lá o versículo 20, ela diz, amém, vem Senhor Jesus. Eu não sei para vocês, não parece meio ousado a igreja dizer isso? Vocês não... Vem Senhor Jesus, independente daquilo que vocês estejam passando agora, independente dos seus planos futuros, independente se você está numa ascensão da carreira, independente daquilo que esteja acontecendo, se vocês têm filhos pequenos e vocês querem ver crescer e se desenvolver, independente de qualquer coisa, não é ousado a gente dizer, vem Senhor Jesus, venha logo? É ousado isso. Essa é uma confissão de fé, porque a gente está dizendo, nada desta vida supera a chegada do meu Senhor, o meu Salvador. Vem Senhor Jesus e julga-nos. Julga-nos. Vem Senhor Jesus e nos conduza a essa cidade celestial, essa cidade eterna. Vem Senhor Jesus e nos dê dessa água da vida, onde a gente está sedento a celebrar essa misericórdia, a gente poder ser nutrido com o fruto que vem dessa árvore também da vida. Venha ao Senhor Jesus, nos ajude a amar a cidade pelo qual nós estamos inseridos, a ver beleza nessa cidade, mesmo cheio de dor, mesmo cheio de maldade, mesmo cheio de sofrimentos, mas nos permita ver a cidade, mas especialmente as pessoas que moram nessa cidade, por meio de olhos da graça e da misericórdia, porque são pessoas pelos quais vocês querem salvar ao Senhor. Vem Senhor Jesus, e por isso nós oramos como igreja, para que essa mensagem, ela não seja nem aumentada, nem diminuída,
e nem descartada. É isso que fala no meio, esses versículos do meio. Que a gente nem aumente essa mensagem, nem diminua essa mensagem, e muito menos descarte essa mensagem. Venha, Senhor Jesus, para colocar essa esperança em nossos corações, para que o Evangelho seja conhecido e a gente possa celebrar, nossos nomes estarem escritos no livro da vida e o nome de Deus está nas nossas testas. Oramos para que Deus nos preserve em sua palavra, oramos para que o seu nome esteja sobre nós, nos lavando com o seu perdão, oramos para que sejamos alimentados com o corpo e sangue, oramos para que o Espírito Santo possa chamar e santificar essa igreja e sermos servos da tua palavra. E oramos porque Cristo já reina agora sobre a sua igreja, mas logo vai cumprir aquilo que prometeu. Por isso eu quero convidar, e agora eu quero que todos digam, com fé e com esperança, essas palavras que são escritas no final desse livro, que são as últimas palavras do Senhor para nós, como resposta de tudo aquilo que Ele nos revelou. Com fé, com confiança, vamos falar em conjunto? Vem, Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.